Boa tarde, eu sou a Karina Santana, eu sou a host do podcast, que é o meu podcast, e hoje a gente está no episódio piloto com ninguém menos do que Eliane Dias. Eu estou muito feliz, é uma honra ter você com a gente. Eu acompanho a sua trajetória de perto, eu me inspiro muito na sua trajetória, porque mesmo jovem, eu já tenho uma empresa há 4 anos, eu sei como é difícil, eu também sou mãe, eu tenho 2 filhos, e é muita coisa na vida que acontece. E eu me inspiro muito em você porque eu sinto que a gente precisa ter mais mulheres pretas em posições de poder mesmo, né? Gerenciando equipes, trabalhando, etc. E é isso. Para a gente iniciar, eu gostaria de que você falasse quem é a Eliane, mas além do que a gente já sabe. Bom, é um prazer imenso estar aqui com você, né? Essa primeira aqui, esse piloto. Sim, Espero que dê tudo certo. vai Estou sim. aqui, ó, torcendo para que tudo dê certo. Quer dizer, já deu certo, porque eu só saio de casa para as coisas funcionarem, né? A gente já começa por aí apresentando Eliane Dias, que eu sou assim, eu só saio para fazer alguma coisa se for para a coisa dar certo. Tudo tem que dar Sim. certo. Então, eu tenho esse perfil de produtora já. E produtora, ela, por exemplo, eu saio para fazer turnê com 50, a penúltima que eu fiz, que agora eu vou fazer outra, eu tinha 53 pessoas Meu comigo Deus. no meu time, então 53 pessoas andando entrando no avião, fazendo check-in, check-out no hotel, cada uma ocupando as suas funções, e tudo tem que dar certo. Então, no momento, eu sou empresária, então trabalho com algumas bandas, entre elas Racionais MCs, Mano Brown, tem o Yankee Vino, a Duquesa, que dia 3 agora a gente tem show na áudio. Tem também o Danzo, e agora eu estou lançando o Booking Bugnipe, e no Legal. Booking Bugnipe eu tenho 10 artistas, e entre eles eu estou com Rincon, Luciana Mello, MC Liana, entre outros artistas. Então, como produtora, eu cuido de pessoas, a minha formação é direito, eu sou advogada, então trabalhei 5 anos no direito e parei de advogar, mas não me afastei do direito, então todos os dias eu estou ali flertando com o direito. Recentemente eu fui conselheira da OAB, fiquei Legal. 2 anos como conselheira, éramos 200 conselheiros e eu era uma das, e responsáveis por 900 mil advogados em São Paulo. Nossa. Então, advogada de formação, e faço outras coisas, entre elas eu sou palestrante, eu sou conselheira do POIESES. O POIESES é um setor que administra o dinheiro que é passado para 600 museus, para a Casa das Nossa, que Rosas e legal. Mário de Andrade. Então, sou conselheira do POIESES e tenho a minha empresa, né, que é a Bugnipe. A Bugnipe é IEBO, participo da Label Records, que cuida mais da parte do trap. E sou mãe, a coisa que eu mais Mãe. gosto de Eu também. fazer, né? Tenho 2 filhos maravilhosos, a Yomi Domênica, a atriz que fez o Levante, premiada agora, indicada pela Forbes pelo uma das 30 mais artistas, né, da atualidade. E o Caire Jorge, meu sócio, Sócio da Bug, né? também é incrível, então. E aí tem o Mano Brown também, né? Aí de quebra eu É, tenho o Mano Brown, só que eu isso. tomo conta dele aí a 3.7. Ele agora me chama de 3.8, que vão fazer 38 38 anos que a gente está anos. junto. Nossa. Então ele já me chama de 38. Eu falo, 38. é isso é um pouco assim do que Legal. eu, do Muita que eu sou. coisa. Eu vejo que mulheres pretas são muitas, né? Quando a gente fala da gente, a gente nunca fala, eu sou isso. Não Né? A tem gente não como. tem uma trajetória única. Nossa trajetória, tem caminhos, né? Eu comecei na educação com 17, hoje eu tenho 30. Eu casei com 21, tive filho com 21, me separei recentemente, já vai fazer um ano. Tenho os 2 filhos. E quando eu comecei a empreender, eu fiquei com muito medo. Eu falei, meu Deus, eu já tenho cara de criança. Eu vou empreender no quê? Ah, vou ensinar inglês. E eu vejo que é muito difícil liderar para as pessoas ouvirem a gente. Você tem uma fala muito legal, porque você não tem medo nem vergonha de falar quem você é, os seus títulos, o que você conquistou, aonde você chegou, e eu acho que isso é muito importante, porque eu tinha essa questão, eu vou parecer arrogante, eu vou parecer que, sei lá, as pessoas vão achar X ou Y de mim.
E todas as mulheres pretas que estão em posições que eu quero estar, eu penso, não, tenho que ser assim, eu tenho que fazer isso. Como que você enxerga isso, assim, ser um exemplo para outras mulheres que estão tentando trilhar carreiras em empreendedorismo? Olha, eu faço o que eu tenho que fazer, na verdade, né? Então, servir de exemplo é uma grande honra, eu fico grata por isso. Eu espero que os caminhos que as minhas vão trilhar a partir deste ponto aqui, onde eu estou, que sejam caminhos mais fáceis, porque a gente começar alguma coisa assim um pouco antes sempre é desbravar, sempre é um caminho um pouco mais tortuoso. Então eu espero que pelo menos sendo exemplo, eu seja um caminho, eu sirva de pelo menos para ser um caminho mais fácil, Sim. né? Não ser, eu passei por isso, a Eliane passou por isso, então eu já posso passar por aquilo, não tenha que passar, né? Porque infelizmente ainda temos grandes problemas, né? O racismo estrutural, ele existe e às vezes uma informaçãozinha que a gente não tem acesso faz com que a gente fique estagnada 6 meses, 1 ano, às vezes até 5, 6, né? Então, o network é importante, mesmo a gente tendo network ainda é uma coisa assim delicada, porque às vezes basta você frequentar a mesma escola que Sim, você já exato. tem um acesso, que uma ligaçãozinha já resolve o problema. Então, esse acesso, esse conhecimento, você estar no mesmo espaço que pessoas de poder estão, às vezes facilita. Às vezes não, outras vezes sim. Vamos apostar no sim. No que vai facilitar, É. verdade. Você já foi empregada doméstica, advogada, mãe. Você tem uma trajetória muito parecida com a da minha mãe. Ela já foi empregada doméstica, advogou. Hoje, assim, eu tenho muito orgulho de dizer, eu tirei minha mãe do CLT e ela fica em casa porque eu ajudo ela em casa em tudo, né? E ela já tá bem cansada. Cansa. Então eu sinto que tá na hora de relaxar. E hoje você lidera uma das produtoras mais influentes do país. Como é, assim, para você conseguir enxergar sua trajetória? O que que você diria para Eliane lá do começo? Eu queria ter feito mais. Eu quero fazer mais Como ainda. assim? Ah, mas tem muito mais para fazer. Tem muito mais para fazer, assim. Na verdade, eu a Eliane lá, dos 14 anos, eu teria falado, Eliane, entrasse na faculdade aos 18, não depois de mãe de 2 filhos, comece antes, entendeu? Eu acho que quem começa antes tem mais possibilidades. Eu entrei na universidade para fazer direito, a minha filha já estava caminhando para 3 anos de idade, então imagina você estudar 6 anos assim, eu estava maternando e fazendo a faculdade de direito. Então, eu diria isso, comece antes. Comece antes, entendi, tá bom. E qual foi a virada de chave para você parar de advogar e começar outros projetos? Olha, eu estava cuidando dos meus filhos, aí fiz direito. Na verdade, eu comecei a fazer direito porque eu queria ter dinheiro, eu queria ganhar Sim. dinheiro. Eu sempre quis ser advogada desde os 9 anos de idade. Mas aí eu fui pelo caminho, me relacionei, casei, tive os 2 filhos. E aí, de repente, eu fiquei muito engessada. Aí eu vi que casamento não é aposentadoria, não é INSS, não é seguro de vida. Casamento não traz 100% de felicidade, não é o fim da linha, entendeu? Casamento não é o fim da linha, não, eu vou casar e aqui tá acabou. tudo bem, daqui para frente a coisa vai andar por si só. Não, não é. É o começo de uma nova jornada, de uma nova etapa, e essa etapa traça caminhos tortuosos. A gente não vive só de coisas boas, de sorriso, não é o Instagram, casamento não é o Instagram, atrás do Instagram tem N coisas acontecendo, né? Então, eu queria viajar e na época meu companheiro falou, você vai comigo? Depois ele mudou de ideia, falou que não ia, e eu sou uma mulher da pá virada, né? Eu sou retada, né? Falou, não vou não. Então tá bom. Então tá, então eu vou ganhar meu dinheiro e aí eu vou para onde eu quiser.
E esse foi uma das coisas, mas já haviam várias coisas dentro do relacionamento, já estavam acontecendo comigo, não com o Sim. casamento, mas comigo já estava acontecendo que já não me deixavam feliz. Por exemplo, eu não ter a minha independência financeira, por exemplo, eu ter que dizer a hora que eu vou, a hora que eu volto, por exemplo, eu ter que, eu ter que aguardar, eu preciso comprar uma máquina de lavar, espera. Não. Entendeu? E aí, preciso comprar uma geladeira, espera. Preciso comprar um carro, espera. O que é isso? Que espera é essa? Entendeu? Então, eu sou uma mulher que não tem essa de esperar. Eu preciso fazer, eu posso até trabalhar 1 ano, 2, 3, 10 anos, mas eu estou num processo de construção para alcançar o meu objetivo. Então, na hora que você ouve assim, espera, nada está acontecendo. Eu estou num processo de construção para conseguir, sabe, a conseguir o carro, para conseguir minhas coisas. Então, eu posso esperar, desde que eu esteja construindo. O processo de construção. Exatamente. Até chegar. E aí eu já estava vendo isso, eu tinha que esperar muita coisa, eu tinha que fazer as coisas na hora que fosse determinado, no dia, na hora que fosse determinado. Eu falei, ai, Deus do céu, não nasci para isso. E aí foram várias coisas que foram acontecendo, o copo encheu e a gota d'água que fez entornar foi isso. Olha, você vai comigo a partir de agora. Ah, não, mas agora você não vai. Eu falei, então tá, então eu vou voltar para o mercado de trabalho, mas não na posição onde eu estava, que quando eu saí do mercado de trabalho, eu era... trabalhava que nem hoje é atendimento ao cliente, mas era SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente, era chefe desse departamento. E aí eu falei, não quero mais ser isso, eu quero ser advogada. Chique. Então, isso. Quero andar de terninho, isso, eu as leis. quero entender, quero dar carteirada, entendeu? É isso. E aí era isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Falei, vou voltar para o mercado de trabalho desse jeito, do jeito que eu quero. Exato. Você sente que isso não mudou, mas fez alguma coisa sobre a forma que os seus filhos te veem? Porque quando minha mãe entrou na faculdade, ela foi se formar, a gente foi na formatura, e eu acho que eu tinha uns 15 anos já. Eu falei, eu quero isso. Eu falei, nossa, que incrível. E ela levava a gente, às vezes, para a faculdade, porque ela fez EJA e depois foi. E aí eu sinto isso também, né? Quando nossos pais trilham um caminho diferente, muda um pouco a nossa mente. Sim. Você acha que você fez isso com seus filhos também? Sim, é fundamental, né? É fundamental. Sim. Se você adquire um pouco de conhecimento, o que você vai passar para os seus é conhecimento. Então, se você torna-se uma pessoa técnica, né, você vai entender e vai interpretar certas coisas dentro da sua casa, com seus filhos, com seus amigos, com a sua família, de uma forma um pouco mais tranquila, porque você já adquire um conhecimento. Então, por exemplo, se a pessoa fala assim, a tal pessoa foi presa. Então, se você tem um pouco de conhecimento, tendo na área jurídica ou não, você vai falar assim, calma, tudo vai dar certo, vamos ver, olha, foi presa, ok, não precisa cortar os pulsos, vamos buscar um advogado, olha, foi presa, não tem dinheiro para buscar um advogado, vamos ver aonde tem um advogado dativo que vai atender. Teve um problema com a escola. Calma, não precisa ir lá xingar, bater a professora, vamos ver quais são os caminhos que a gente tem que seguir, vamos ver se vamos ouvir um lado, vamos ouvir um outro e alguém vai, sabe? Então, a partir do momento que você entra numa universidade, você melhora a sua alimentação, o seu jeito de vestir, o seu jeito de olhar os problemas, os medicamentos que você tem que tomar, a comida que você vai comer, entendeu? Então, tudo melhora. Você não vai chegar e passar dos limites com a sua vizinha, com o seu vizinho, porque isso não te cabe mais. Não cabe. A partir do momento que a gente entra em uma universidade, a gente muda o nosso comportamento. Totalmente. Você entra da universidade de um jeito e você sai do outro. Eu entrei na universidade com um cabelão assim, grandão, com uma unha postiça gigantesca, assim, sabe? Eu toda assim, o meu foco, assim, eu era um corpo todo trabalhado. Não que eu não cuide do corpo, não que eu cuide do cabelo, mas hoje a minha postura é outra, entendeu? Eu não vou sair, eu não vou trabalhar hoje porque eu sou advogado, eu não vou trabalhar com uma unha sei lá, com uma unha de cada cor, por exemplo, né? Porque não me cabe, dentro da minha postura técnica, não me cabe. Agora, se eu fosse ingênua,
aí eu não tivesse um conhecimento, um comportamento social, aí eu iria porque eu tinha uma certa ingenuidade, uma certa pureza que iria me prejudicar nos negócios, entendeu? Exato. Porque quando nós que trabalhamos com negócios, nós somos agressivos, Sim, agressivas não no sentido de bater, agressivas no sentido de busca de oportunidade. exato. E aí, se a pessoa olha para mim e fala assim, ah, ela tá ali com a unha toda pintada, uma de cada cor, ela é muito ingênua, ah, então eu vou por este caminho aqui. Exato. Ah, não, ela tá de um jeito, não, essa aí é mais ligeira, então eu vou por aqui. Entendeu? Exatamente. Então é assim que funciona. A Legal. roupa, Eu também acho. o nosso comportamento, a nossa roupa, o nosso jeito de se De se impor colocar, no de se ambiente. colocar no ambiente também influencia muito nos nossos negócios. Eu acho também, eu quero entrar nesse assunto porque é algo que eu vivo hoje, né? Eu tenho um jeito muito calmo de ser e eu tenho que ser mais impositiva com a minha equipe, que majoritariamente é masculina, só a pedagógica que é feminina. Então as professoras da escola são mulheres, mas o administrativo é masculino. Como que você se sente, não só liderando homens, mas liderando pessoas no geral? Você acha que você tem que adaptar o seu comportamento a depender de quem você lidera, do que você faz, do que você está buscando no momento? Sim, a sociedade é uma sociedade um tanto, agora mais que nunca, eu vejo muito de perto a sociedade, ela está um pouco conturbada. Sim. E também os valores, eles estão bem difusos, assim, as pessoas, Uhum. tipo, têm o valor, mas não têm o valor. Tem o Uhum. valor para uma coisa, mas não tem valor para outra, né? Então, são dois pesos e duas medidas para tudo. Sim. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu tenho um comportamento mais dentro do meu espaço familiar, dentro da minha família, o meu comportamento é mais leve, é mais tranquilo, eu sou mais eu. Mas dentro do meu espaço de trabalho, eu fui obrigada a me fechar, Sim. coisa que eu não gosto, não é legal, mas porém é necessário. Eu não posso mais ter intimidade com as pessoas, intimidade no sentido de chegar e misturar e falar um pouco de mim, talvez Sim. falar, ai, nossa, hoje aconteceu isso, isso, isso comigo. Não posso mais falar isso. Olha, eu tive um problema no trânsito, qualquer coisa. Ah, discuti com a minha filha, por exemplo. Ah, eu tive um problema, discuti com a minha filha, discuti com o meu filho. Eu não posso mais falar isso, porque isso já gera uma intimidade que faz com que as pessoas não me encarem como a líder que sou, entendeu? Então, tipo, eu tive que tirar isso da minha vida. Então, eu vou trabalhar, eu sempre estou com uma roupa que me cobre inteira, porque eu não quero que as pessoas me interpretem de um jeito que eu estou querendo me oferecer. E eu sou uma feminista, meu corpo, minhas regras, me visto como quiser, Mas porém, existem isso sou eu. ambientes, eu acredito nisso. Mas isso sou eu, isso é daqui para lá, não de lá Sim. para cá. De lá para cá a pessoa pode encarar de outra forma, Exato. e encara de outra forma. Se me vê com uma calça muito justa, já vai achar que eu estou usando a calça justa para poder chamar a atenção de uma pessoa, entendeu? Se me vê com decote um pouco mais profundo no meu horário de trabalho, já vai achar que eu estou querendo sensualizar no horário de trabalho porque eu estou interessado em alguém. Então, é para evitar esse tipo de distúrbio, né, de distúrbio coletivo que está por aí, dois pesos e duas medidas. Sim. Comigo não tem isso. Então, eu sou sério o tempo todo, eu não saio com a minha equipe para beber, não saio para beber. Tem lá o dia de confraternização, esse é o dia que a minha equipe vai me ver mais descontraída, é no dia da confraternização. Fora isso, eu tinha, mas eu fui obrigada a perder isso, a deixar isso de lado. É bom para mim isso? Não é. Eu gosto? Não gosto. Porém, eu me sinto obrigada a fazer isso devido à mistura, não da minha parte, mas a mistura da outra parte. Já acha que tem que ir comigo na mesma festa, já acha que tem que ir comigo no mesmo lugar, já acha que tem que falar comigo no mesmo tom, já acha que pode mandar eu esperar. Espera um pouco. O que é isso? Eu tô pagando, quero esperar. Exato. Eu tô pagando, quero esperar. Entendeu? Eu quero aqui, eu quero agora. Entendeu? Então, infelizmente, isso. Eu acabei me inspirando nesse comportamento num homem branco, que era bravo pra caramba, muito bravo. Meu Deus. Não, era muito bravo.
Ele era muito assertivo, eu trabalhei com ele, eu trabalhava na Gênova, eu era chefe de oficina, chefe de escritório de oficina, eu liderava alguns homens lá, e ele entrava assim pela oficina, ele não falava um A. Mas já mudava o ambiente. Não, ele não falava um A, ele só passava, ele descia do escritório daí, ele passava, olhava e voltava, passava, olhava e voltava. E me inspirar nesse homem branco é uma coisa assim correta? Não sei, não estou aqui para dizer se está certo ou se está errado. Aí eu busquei os meus para inspirar, mas a gente não tem muito preto em cargos de chefia que a gente tem acesso para você se inspirar. A gente não tem muitas mulheres pretas. Eu nunca tive uma chefe preta. Eu também não. Eu nunca tive um chefe meu preto, Sim. entendeu? Nunca tive. E agora que eu não vou ter mesmo, porque daqui para frente, minha filha... Você não vai ter chefe. Eu penso a mesma coisa. Entendeu? Então, eu tive... E ele realmente não dava acesso para nós, né? E eu sempre gostei de dar acesso. Eu sempre amei dar acesso. Mas eu acho que para nós tem uma questão das pessoas já esperarem que a gente seja mais acessível. E a gente não precisa ser acessível em todos os ambientes, com todas as pessoas. A gente não precisa entregar mais do que a pessoa está pedindo. Você é chefe e é isso. Não me peça nada, que eu não quero entregar nada. Não me peça nada. Eu só me entrego o seu trabalho, eu te entrego o seu salário, eu entrego o meu respeito a você, eu entrego o meu respeito, eu entrego o meu carinho. Se você precisar de mim, eu vou te ajudar, eu vou ser uma pessoa colaborativa, entendeu? Eu não vou ser uma pessoa que vai esmagar você, que vai torcer o seu pescoço. Não vou, mas não me peça nada. Neste momento, neste momento, eu estou assim. Eu já fui mais acessível. Processo de mudança? Sofrendo. Fiquei sofrendo na mão das pessoas que trabalhavam comigo. Sim. Eu sofri momentos assim que eu não podia falar, porque se eu falasse, porque eu falo deste jeito aqui, e eu falando desse jeito, eu estava oprimindo. Então usava a militância contra mim. Eu estava oprimindo, porque eu estava exigindo, porque eu queria, porque eu estava sendo imperativa, eu estava... Sabe? Então eu falei assim, gente, eu estou sendo manipulada dentro do meu próprio escritório, eu estou sendo manipulada. Sim. Eu falei, gente, eu só estou pedindo o que eu quero, o que eu preciso, na verdade, o que eu necessito. Eu só estou fazendo o que eu me propus a fazer, que é conferir se o serviço está sendo executado ou não. Né? Eu não posso simplesmente ficar aqui como se eu fosse um fantoche. Eu preciso olhar minhas planilhas, preciso olhar meu caixa, preciso olhar meu estoque, eu preciso olhar o horário que chega, o horário que sai. E aí eu sofri com isso. E você aprendeu no final? Sofri. Ainda sofro, na verdade. Ainda sofro com isso, porque eu acho que as relações humanas não foram feitas para serem assim. Não. Eu acho que as relações humanas foram feitas para serem mais leves. Eu acho que cada um tem que cumprir com a sua obrigação, sem a gente ter que fadigar. Sim. Sabe? Sem ter que fadigar, sem ter estresse. Então, isso não me deixa num lugar confortável, não é isso que eu espero para mim, isso me deixa triste. Sim. Isso não me faz feliz, porém, no momento, eu não vejo qual outro caminho. Eu sinto isso hoje, que eu lidero uma equipe maior, e eu tô passando por esse mesmo processo. Eu tenho que mudar minha postura profissional dentro da minha equipe, para eles entenderem o que eu construí antes deles existirem. Pois é. Porque eu construí bastante dentro da minha escola e hoje eu sinto que parece que eles não estão fazendo o que eu faria. E aí eu falo, agora eu tenho que mudar minha postura. Parece não estão fazendo o mesmo que você faria e não valorizam o que você fez até chegar ali. Sim. Não valoriza, acha que desse ponto em diante é que tá bom. Sim. Não, eu sou a pessoa profissional, eu, me ature, me engula. Entendeu? Sim. Me receba, sem mim você vai morrer e esquece que tudo que você fez dali para trás. Exato. Entendeu? E sem a gente não existiria as coisas que a gente construiu. Seja durona mesmo, fazer o quê, né? Veja lá, Michelle Obama, né? Se inspire nela. Viola Davis. Na Oprah, na Viola. Sim. Né? Veja. Eu vejo que Oprah, eu vejo a Oprah muito, muito por trás das câmeras assim. Ela é uma pessoa bem incisiva. Assim. Mas é importante. Eu acho que para nós a gente precisa ser assim.
Mas infelizmente a criatura se volta contra o criador, né? A gente levanta a bandeira e fala, vamos defender isso, 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 depois isso se vira contra nós, é verdade. No meio do rap, que é muito masculino, você chegou e transformou a carreira do Racionais. Na minha visão, de pessoa mais jovem, porque meu pai sempre ouviu Racionais, ele cozinha ouvindo Racionais, gosta muito, mas eu sinto que depois da Eliane Dias teve uma mudança, né? Tanto Mano a Mano, o filme na Netflix, a turnê que eles fizeram no Brasil, né? Eu fui nos shows, foi muito bom. Então, eu queria saber, assim, o que você viu que precisava ser transformado que ninguém tinha visto antes? Precisava de tudo, do meu ponto de vista. Precisava só de tudo, assim, tudo, né? Então, desde uma coisa básica, que era, tipo, chegar no horário para pegar um voo. Ai, meu Deus. Até ter até ter as redes sociais, Sim. Oficiais, né? Ter as redes oficiais, ter o seu camarim, ter o camarim organizado, respeitado, sabe? Ficar num hotel agradável, né? Não estou falando de hotel 5 estrelas, não. Estou falando de um hotel 3 estrelas, mas um hotel que fosse um hotel agradável, porque o trajeto para você chegar até o show é um trajeto cansativo, sabe, é fadigante. Às vezes a gente tem que voar 3 horas e meia de avião, às vezes tem que voar mais tempo, às vezes a gente pega a gente fica em trânsito 6, 8 horas antes de um show, porque se a gente for viajar para um lugar que a gente vai pegar 3 horas e meia de voo, a gente fica em trânsito mais ou menos 6 horas, porque a gente tem que chegar 2 horas antes do aeroporto. Para você chegar 2 horas antes do aeroporto, você tem que sair de casa, tipo, 1 hora antes. Então, aqui a gente já tem 3 horas só do trajeto. Antes de entrar no avião, já são 3 horas. Entendeu? Depois você entra no avião, são mais 3 horas e meia. E depois você leva mais 1 hora, 40 minutos até você chegar no hotel. Quando você chega no hotel, o hotel tem que, no mínimo, atender às suas necessidades. Ser um lugar limpo, ser um lugar, sabe, silencioso, um lugar que tenha comida, né? Para você não ter que sair pela rua buscando comida, porque isso também atrasa, entendeu? Então, ter segurança. Então, é isso, precisava de tudo e aí eu fiz tudo. E como que surgiram essas ideias de inovação? Depois que você fez essa parte, você inovou com a Bugnipe, com a Bug Week, com o podcast. Elas surgiram do nada? Foi um processo? O que aconteceu? Não é que surgiu nada, porque assim, eu falo, não existe como você fazer a gestão de uma empresa ficando sentada na empresa o tempo todo. Não. Você precisa se relacionar, precisa sair, precisa conhecer pessoas, precisa ver o que as pessoas estão fazendo, precisa se inspirar, entendeu? E precisa saber dentro do seu negócio quais são as novas oportunidades que você pode ter, porque dentro do negócio, às vezes o negócio ele é ali, aquilo, vai fazer aquilo, mas não vai fazer outra coisa. Nada, não. Entendeu? E às vezes o negócio ele tem N portas, N oportunidades para fazer outras coisas, entendeu? Então aqui esse espaço, eu só de eu entrar aqui, eu vi que esse espaço devem fazer N coisas aqui, entendeu? Então é isso, então a gente não dá, né? Eu faço MBA e lá uma das partes assim de gestão de negócios, uma das partes é não coloque todos os ovos numa cesta só. E isso é para o dinheiro, para o seu dinheiro. Você não deixa o seu dinheiro numa conta só, né? Então você tem que investir o seu dinheiro, você tem que saber gerir o seu dinheiro, investir o seu dinheiro. E você também tem que ver a janela de oportunidades. Uma coisa que me impactou muito foi que a Kodak, ela quebrou de um dia para o outro quando o iPhone apareceu. Entendeu? Me impactou muito, porque a Kodak ela era incrível, ela era maravilhosa, eu amava a Kodak. Eu sou fotógrafo, tenho câmeras fotográficas profissionais até hoje, e fiz um curso de fotografia numa empresa que eu trabalhava, então eu sou fotógrafa, e eu amava aquilo, né? Um filme preto e branco, um filme ASA 100, um filme ASA 400, mas de repente surgiu o iPhone, e a empresa faliu, acabou. Faliu não, ela continuou fazendo filmes, mas em pequena quantidade. Aí a Xerox, né? A Xerox era incrível, então você tinha lá aquelas máquinas enormes. Xerox, aí de repente
né, um telefone, ele escaneia, Sim. manda lá. Então, acabou. Hoje, para você achar uma copiadora no meio da rua, só se for milagre de Deus, Sim. entendeu? E assim sucessivamente. Então, as marcas, as empresas, elas estão sempre trazendo coisas novas E e se aí adaptando às novidades do mercado no mesmo. mercado, entendeu? E não tem como. Se você ficar dentro da sua empresa estagnada, não tem E como. só olhando a própria empresa, é algo que eu percebo muito. Tem muito empreendedor que se, se coloca dentro de uma ilha, parece. Ah, eu Não sou o dá. melhor, não tem ninguém melhor do que eu. Você precisa se comparar com outras pessoas que Sim, estão fazendo a sim. mesma coisa. Mas está muito dinâmico, né? Hoje está muito dinâmico. Todos os dias eu acordo com uma novidade. Sim, Todos os dias tem uma novidade no mercado. Todos os dias tem uma novidade no mercado. E aí, ou você tem que tirar, você tem que tirar ali, olha, esse aqui é o meu Prolabore, né? Dentro da uhum, minha empresa, hipoteticamente falando, a minha empresa ganha, sei lá, 500 mil por mês. Então tá aqui, meu Prolabore por mês vai ser 10 mil, minha empresa ganha 500, mas o meu Prolabore vai ser 10, vai ser 20 aqui. Diante desse resultado de líquido que eu tenho aqui, uhum, eu vou ganhar 10, vou ganhar 20 aqui. Os 480, desses 480 mil aqui, desses 480, o meu custo fixo é esse aqui, eu vou gastar meu dinheiro com isso aqui, esse é para manutenção da minha empresa, dos meus empregados, de todo mundo. Agora, esse restante que sobrou aqui, eu vou fazer um investimento em alguma coisa, ou eu vou colocar num projeto, ou eu vou guardar para reformar a minha empresa, ou para comprar produtos para a minha empresa, entendeu? Então, você tem que administrar dessa forma, né? Então, quando você vai abrir um novo nicho dentro da sua empresa, você já não vai ficar esganada, você vai precisar sim, pegar dinheiro no banco emprestado para abrir sim. um novo pedaço. Você vai fazer o quê? Você vai pegar e vai falar assim: não, eu tenho X, vou fazer um plano de negócio aqui, tenho X aqui, vou investir, vamos ver se esse negócio dá certo. Sim. O meu retorno vai vir tanto aqui, ou se não vir o retorno, eu não estou perdendo nada. Mas se vir um retorno, então legal, estou lucrando. Sim. Tudo tem que fazer um plano de negócio. E como que você lida com a expectativa e a realidade quando as coisas já estão acontecendo? Quando eu tenho projetos, a minha expectativa sempre é muito alta. Eu nunca penso pequeno. E É. aí depois tá pronto, não sei se vai dar bom, não sei o que vai acontecer. Como que você lida com isso? Eu lido bem, eu Que coloco bom. uma grande expectativa, mas eu também sei que às vezes as coisas têm que seguir, às vezes um projeto dá bom, outras vezes o projeto não dá. Não dá. E aí manda embora. Ah, que bom. Eu vou só aprendendo aqui. Tem muitas meninas pretas hoje querendo seguir carreiras tanto na música quanto nos empreendimentos. O que que você diria? Eu sempre falo para as pessoas se prepararem, né? Não dá para você querer fazer uma coisa do dia para a noite. Você precisa aprender, errar, acertar, tentar de novo. O que que você diria para quem se inspira em você? Eu digo uma coisa simples assim, sucesso só está antes de trabalho lá no dicionário, né? Então é Verdade. isso. Então não adianta. Tudo que você for fazer, se você for abrir uma lojinha, sabe, de vender capa de celular, vai dar trabalho. Você vai ter Vai. que procurar o ponto, alugar o ponto, pintar, pensar na segurança, ir lá na China ou lá na 25 de março, comprar suas capinhas, colocar, fazer o plano, colocar o preço das caixinhas, o preço que você vai vender cada capinha de celular. E aí você vai ter que trabalhar de segunda a segunda para vender, para poder ter lucro. Então, tudo é trabalhoso. Então, vai seguir no mundo da música, é mais difícil seguir no mundo da música do que fazer uma faculdade de direito. Sim. Muito mais difícil, porque você tem que estar com o corpo legal, você tem que estar com a mente legal, você tem que trabalhar no Instagram, no TikTok, no YouTube, você tem que atender fã, você tem que fazer a letra, entendeu? E ainda tem que ficar, sabe, disponível, correr Sim. atrás de show. Para tocar na rádio é difícil, então, tipo, é muito difícil seguir a carreira de cantor ou Sim. de cantora, ser artista. Vai ser influencer, tem que entender a métrica de Sim. cada rede social. Você vai ser influencer digital, você tem que entender a métrica de cada rede, porque senão a rede não vai mostrar seu post. Sim. Você acha que o post vai subir e o post vai ficar escondido lá porque ele não vai bater a meta. Você não seguiu A a métrica certa. métrica. Acerta, aí você fala, nossa, meu post eu tenho 100 mil seguidores e o meu post
sabe? 10 pessoas curtiram, Sim. curtiram 10 porque ficou escondido ali, Uhum. entendeu? Então, existem N coisas que tem que ser feitas. Então, é muito trabalho. E hoje, com esse boom, né, da MEI, com esse boom da MEI, a coisa tá mais difícil ainda, porque todo mundo é o gênio da lâmpada. Sim, parece que né? todo mundo quer inventar a roda. Não, E as coisas todo mundo, eu trabalho para mim, todo mundo é o Sim. gênio da lâmpada, todo mundo é Sim. MEI, né? Tanto que agora as empresas, elas nem querem mais as pessoas, tá tendo um boom de todo mundo voltar para o escritório, porque todo Sim. mundo quer trabalhar em casa e ninguém se responsabilizar com Com nada, nada. entendeu? Ah, eu trabalho eu vou trabalhar 8 horas para você dentro da minha casa. Ah, então. E aí você espera que o trabalho seja Então, entregue. agora tem que ter um aplicativo. Ligou o computador 8 horas, Sim. eu tô vendo lá na minha casa que o computador ligou 8 horas. Entendeu? Desligou, não tá mexendo esse computador, alguma coisa bem. Tá dando errado aí, tá dando boom, tá dando errado aí, bem. Entendeu? Então, tipo, agora tá assim, todo mundo quer, todo mundo é um gênio. E Sim. consegue todo mundo ser MEI e trabalhar por conta. Que entendeu? é mais difícil ainda, eu sinto isso. Eu trabalho por conta já faz um tempo, só que eu tenho muito mais responsabilidade do que quando eu era CLT. Porque é o meu negócio. Não, Se eu não seu fizer. negócio é difícil. Então eu tenho muito mais responsabilidade hoje, porque é meu. Se Sim. eu não fizer, ninguém vai fazer. Sim, com esse monte de feriado aí, Sim, até eu é queria. verdade, eu fiquei desesperada. Esse monte de feriado aí, até eu queria, sabe? Ser CLT, também. né? Eu ia pegar e ficar em casa. Nossa, eu sei que tá na lei, que tá Sim. certo, mas eu estou do outro lado agora. Eu também. Eu estou E do é outro lado. dificílimo. Eu tenho uma empresa fechada há 2 dias, é um custo altíssimo para mim. Né? Agora a minha empresa, nessa semana, a minha empresa fecha de novo por 2 dias. E já fechou 2 na dias, semana passada. 2 dias, quinta e sexta, e mais os dias normais de sábado e domingo. O que é isso, Brasil? O que é isso? Eu não dou conta. Loucura. Entendeu? Então, quando eu estava do outro lado, eu amava. Ai, que ótimo. Por mim, poderia trabalhar só um dia na semana. Depender de mim, eu poderia trabalhar. De mim, não, porque eu sempre gostei de trabalhar. Eu sou uma pessoa que gosto de trabalhar. Se eu tiver de um lado ou do outro, você vai me ter plenamente 100%. trabalhando, entendeu? Eu trabalhei 10 anos na Assembleia, e na Assembleia a gente não podia desligar o telefone em momento nenhum, em momento nenhum. A minha chefe, na época que eu trabalhava com ela falava, não desliga o celular nem no motel. Se eu ligar e não atender o celular, eu vou exonerar. Então a gente trabalhava sexta, sábado, domingo, feriado, em campanha a gente trabalhava 18 horas, 16 horas, e eu sempre amei, eu gosto. Eu acho que trabalhar, a gente tem que gostar, sabe? Eu gosto também. E eu acho difícil encontrar gente que gosta do que faz. Eu gosto do que eu faço, eu gosto de trabalhar. Porque uma pessoa que gosta de trabalhar, ela não vai trabalhar só pela necessidade. Não. Ela vai trabalhar pela necessidade, e ela vai trabalhar pelo dinheiro, e ela vai trabalhar porque ela quer evoluir. E porque ela acredita nas coisas que ela faz. Para evoluir, você tem que ter um certo prazer, né? Sim, exato. Você tem que ter um certo prazer para você deixar de ser frentista para ser dono de posto de gasolina. Você tem que ter um prazer, né? Tem que ter um prazer. Sem isso, não vai. Dá. Como que é trabalhar com música e pessoas da música na era digital? Se você está fazendo gerenciamento de carreiras, né? Como é isso? Assim, você tem que pensar em cross-marketing, pensar em estar em diversas plataformas. Você acha que é mais fácil, mais difícil? Eu acho mais fácil agora. Mais fácil. Eu acho mais fácil, porque você sobe o seu produto, coloca lá, então as majors, elas também têm interesse em fazer as coisas acontecerem, em ter o direito autoral. Então, você tem lá uma editora que vai trabalhar com o seu direito autoral, você tem uma arrecadadora, né, que vai arrecadar, que vai acompanhar onde a música está, onde não está, né? E então, a gente tem a distribuidora, que a distribuidora também ela tem interesse que a música toque, porque ela também vai ganhar, né? Então, tipo, o dinheiro é fatiado. Você trabalha e todo mundo ganha em cima de você, né? Então, o artista, ele sabe que ele vai trabalhar e todo mundo vai ganhar em cima dele. Então, a distribuidora, a editora vai ganhar, a distribuidora vai ganhar, a arrecadadora, né? No caso, eu trabalho com a arrecadadora aqui de São Paulo, ela também vai ganhar, todo mundo vai ganhar em cima do seu dinheiro. Você vai ganhar, é R$1.000, vai ficar líquido para você 400, porque vai ficar esse dinheiro todo pelo caminho.
mas eu acho mais fácil de controlar, eu acho mais fácil, claro, precisa ter alguém na linha de frente para conversar com todo mundo. Sim. Né? Não é fácil você ter, assim, por exemplo, as três principais, a editora, a distribuidora e a arrecadadora. Então, não é fácil. Você tem que ir lá, você tem que conversar, você tem que assinar contrato, você tem que contratar advogado para assinar contrato. Então, esse processo do do contrato ali, ele é mais difícil. Sim. Precisa ter alguém que faça isso. Depois que isso está pronto, que você só tem que subir a música, aí já fica mais fácil. Já fica mais fácil, entendi. Você acha que é um mercado muito competitivo? E como que você vê essa competição? Olha, é muito competitivo, mas tem espaço para todo mundo. Que bom, que bom. Eu gosto de ter essa visão, porque o Brasil é o país com o maior número de escolas de inglês do mundo. E eu tenho uma escola de inglês. Aí as pessoas falam, mas cada esquina tem, mas não é toda esquina que tem eu. Então tá bom. Não, não é. Não, e tem que reinventar, tem que ir para fora, ver o que está rolando, o que está acontecendo lá fora, né? Como as coisas estão acontecendo. Tem que colocar outras línguas. Olha, com certeza. Eu comecei a falar que a gente tinha que estudar mandarim em 2018 ou 2019. Agora tá aí, ó. Entendeu? Eu estou buscando professora de mandarim. E agora tá aí a China, né? Então, BRICS. Pois é, eu em 2018 eu já falava isso. Falou, a língua oficial mandarim. Né? E tudo, vamos esperar como vai acontecer aí os grandes países aí que estão dominando o mundo nos próximos 3 anos. Vamos ver, mas de qualquer jeito não tem mais sabe? Não tem como voltar. Não tem como voltar, entendeu? Abriu-se essa nova janela de negócios e essa janela de negócios ela não vai fechar. Não mesmo. Entendeu? Então tem que ter lá um comportamento. Então você vê que as pessoas orientais, ela tem outro comportamento, ela não pega na mão, né? Ela cumprimenta assim. A mulher não é a mulher que vai ali chegar e vai tocar, né? Você quer ter um bom negócio, vai ter que ter um gerente para tocar a linha de frente ali. Você é que manda, mas o gerente é que vai falar, porque é outro comportamento, é outra cultura. Existe todo um processo aí que a gente vai ter que se adaptar. Exatamente. Mas vai dar bom. Eu soube que o livro O Quarto de Despejo, foi esse? Carolina Maria de Jesus, que ele abriu um leque na sua mente. Eu li esse livro em português e em inglês. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre literatura, educação. Eu gosto muito de literatura, especialmente literatura brasileira. E eu amo educação, eu estudo, pesquiso educação hoje em dia. E é isso, assim, eu sinto que a gente precisa ainda falar sobre isso, sobre como a educação muda vidas, né? Eu que já ainda estou na periferia, falo com as pessoas, parece que ainda está um pouco atrasado nesse sentido, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco dessa experiência com essa obra da Carolina Maria de Jesus. A Carolina Maria de Jesus foi uma dádiva na minha vida, assim, eu ainda criança e tive acesso a esse livro que peguei do lixo, né? Coincidências não existem, acredito que não. Então, graças ao meu bom Deus, né? Não tinha ninguém para falar, não mexa no lixo, e eu mexi no lixo e tinha um livro jogado lá. E aí eu não sabia ler naquele momento, então a minha tutora, digamos assim, né, ela também não sabia ler, e eu falei para ela que eu só queria entender as palavras. E aí ainda eu falei assim, e ela falou, me disseram que quem entende as palavras é o advogado, é o advogado. Eu falei, então eu quero ser advogada, e pronto. E aí o tempo passou, eu lancei lá para o universo, o tempo passou, eu fui fazer outras coisas da vida, fui trabalhar, fui ser costureira, fotógrafa, tudo foi me levando para esse caminho, mas eu sempre gostei de entender as palavras. Eu fui uma adolescente muito chata, que eu tinha uma linguagem muito rabuscada, eu não falava a palavra mais formal, eu sempre buscava a palavra mais difícil, entendeu? Que todo mundo, eu não falava na linguagem coloquial, eu falava na linguagem mais difícil, uma adolescente chata, as pessoas riam da minha cara, eu sofri muito bullying por causa disso. Entendi. Mas eu não ligava, eu lia dicionários, eu não ligava, então eu falava não aquilo que estava ali fácil. E foi isso, ela me deu
essa luz, assim. Eu acredito que a gente está muito longe de alcançar um objetivo intelectual, porque as pessoas Sim. elas não sabem ainda a importância de ler, de entender as palavras, não sabem ler, não sabem, leem, mas Interpretar as leem, coisas. mas não conseguem interpretar o que Sim, está exato. escrito ali. Por quê? Porque para você fazer isso, você tem que ler todos os dias. Sim. E hoje a média de leitura do brasileiro por ano é de Baixíssima. um livro. É um livro por ano, você imagina. Né? Então, na China, as pessoas não podem ficar na rede social, fica na rede social 1 hora. Então, hoje, o Instagram, por exemplo, ele traz a métrica lá para você Sim. se policiar. Olha, você ficou 3 horas no Instagram, sabe? Você não pode ficar 3 horas no Instagram durante o dia. Se você tem 8 horas úteis e num dia, como você fica 3? E as pessoas não conseguem interpretar isso. Então você tem que estar ali, você tem que prestar atenção. Que a própria empresa, ela sabe que está passando ali. Que a coisa, ou que está passando do limite, ou então onde eu vou usar você. Não, você é Quais uma pessoa. anúncios que eu vou enviar para você? O que você vai ver? Exato. Não, eu vou ver como eu vou te manipular. É, Né? Eu vou te dar mais dopamina, mais prazer, mais sim, prazer, mais prazer, e você vai ficar. Quando você pensa que não, minha filha, o negócio foi embora. Já sim. o dia foi, você não rendeu. E você está ali. Eu tenho um rapaz que mora perto, eu não o conheço, eu só vejo de vista, assim, no meu condomínio, que às vezes ele fica 6 horas, 5 horas em pé do lado de fora, mexendo no celular, Meu do lado de fora da Deus. casa dele. Meu Tem Deus. um outro que lá no shopping, onde eu vou fazer as unhas, as moças falam assim, esse rapaz fica aqui o dia inteiro. Ele fica carregando o celular e ele fica o dia inteiro. Ele não come, ele não vai no banheiro, incomoda a gente, entendeu? Porque às vezes, né, dá um boom, Sim, né, vicia também. Então a literatura ela é fundamental, a gente precisa ler tudo, ler a sim. publicidade, ler tudo que você puder ler. Artigos. Ver artigos, veja os livros, né? Tem livro gratuito, tem gente que Sim, tem que trocar o livro, falar, vamos trocar, eu já li esse aqui, vou te oferecer esse, você me dá sim. o seu, vamos trocar. As professoras de português, elas têm o dever, a obrigação de exigir que os alunos leiam e façam a ficha. Exato. Isso tem que estar no cronograma, Sim. sabe? Elas têm que estar no cronograma. Entrou, ó, vai ler, você vai ler. Ó, isso aqui faz parte da prova. Sua prova vale 10. Você vai ter 3 pontos se você ler. Sim. Entendeu? Você vai ler aqui. Mas você sabe que escolas de elite fazem isso. Eu trabalhei em escola de elite toda a minha carreira profissional quando eu trabalhava em escola. E os alunos eram obrigados a fazer uma leitura por mês e fazer relatórios, várias coisas. Aí chega, né? Eu tive choques culturais quando eu comecei a trabalhar nessas escolas. Que eu não trabalhava em escola de elite que falava português. Eu trabalhava em escola internacional. Para mim já foi o primeiro choque, ter que ensinar matemática em inglês, ciência em inglês. Mas foi incrível, eu aprendi muito. Eu aprendi a gostar de matemática quando eu tive que ensinar pelo método canadense, não pelo método brasileiro. E aí eu lembro de quando eu estava na escola, nunca que o professor pedia ficheiro de livro, pedia para eu fazer relatório, jamais. Mas era uma coisa que eu gostava, então eu escrevia muito bem, lia muito, vi minha mãe lendo muito. Então, assim, na casa da minha mãe tem muitos livros, porque ela lê bastante. E eu sinto isso, que a educação ela abre portas mesmo. Hoje em dia, muita gente fala, ai, eu não vou fazer faculdade. Para que eu vou fazer faculdade? Mas eu falo para os meus primos que moram no extremo leste, se você não fizer faculdade, você vai trabalhar de quê? Porque eu consigo, se eu fechar a empresa, eu consigo trabalhar em qualquer lugar, dentro da minha área, porque eu estudei. E você? Ah, mas aí eu trabalho na internet, gente. Não é assim. A internet virou um mar vermelho, meu bem. Virou. Tá cheio de tubarão lá. Se você cair lá, você vai ser uma carnificina só. Exatamente. Agora a gente está indo para o final, mas eu queria falar de um assunto que eu amo, que é a maternidade. Eu fui mãe muito jovem, com 21, meu filho vai fazer 10 anos esse ano, e o Joca tem 5 anos, e a maternidade me fez empreender, porque o meu filho mais novo ele é portador de uma síndrome raríssima. E aí eu fui demitida e eu pensei, eu não vou trabalhar no CLT porque eu preciso ter liberdade para levar ele nas consultas. E aí comecei a empreender, tenho um pouco mais de tempo com eles, mas eu sinto que eles me dão força mesmo, vontade de fazer mais, né? E aí eu fico nessa
dicotomia, assim. Será que eu tô sendo boa mãe? Será que eu tô sendo boa empresária? Será que eu tô trabalhando bem? Você sente isso também? Olha, eu senti bastante, aí tive que fazer. Foi a primeira vez que eu fiz terapia. Ah, eu faço. Eu fiz 6 meses só. Na época, eu fiz 6 meses porque eu me sentia extremamente culpada e achava que o tempo que eu dava era pouco, mas a profissional que me atendeu na época, ela foi incrível. Ela me disse: olha, o tempo que você ficar com eles seja o De tempo, qualidade. seja o tempo de qualidade, seja o tempo, e eles vão te valorizar quando crescerem, não pelo tempo que você ficou com eles ali fraca, sabe, reclamando, infeliz, triste. Eles vão te valorizar pelo tempo que você ficou com eles mais forte, feliz, entendeu? Assertiva, buscando opções. Então, isso eu acho que vai permear a vida de todas as mães, né? Mas não é a gente ficar ali segurando o filho o tempo todo que vai fazer com que eles nos admirem, que eles se sintam felizes, né? É a qualidade de vida, acredito eu, uma vida mais sã, uma qualidade, uma boa alimentação, livre de açúcar, né? Sim. Livre de açúcar, livre de glúten, porque na minha casa é isso, eu controlo muito essa coisa na minha casa não tem açúcar, né? O glúten é mais controlado devido à alergia, mas o açúcar é por opção mesmo, eu tirei o açúcar, carne vermelha, então, vamos ter uma alimentação saudável, vamos ler um livro, vamos passear juntos, vamos fazer coisas boas juntos. Olha, pôr limite. Criança tem que ter limite, sabe? A criança hoje em dia cai, o pai e a mãe correm para pegar. Deixa se arrombar, deixa cair, deixa levantar. Deixa levantar. Ó, tem horário para dormir, filho. Vamos dormir cedo? 10 horas é sua hora de dormir. 6 horas é sua hora de acordar. Por que eu tenho que acordar 6 horas? Porque você tem que acordar 6 horas, você tem que ter disciplina na sua alimentação. Você tem que acordar cedo porque você tem que comer, que tem que ir para a escola, tem que praticar esporte, tem que cuidar dos dentes, entendeu? Tem que saber quem você é, tem que ir no movimento negro e entender o que é ser uma pessoa preta nesse país aqui. Não dá para você ficar dentro do condomínio achando que você é... Não. Falar igual a minha querida... tem a pele coisadinha. Eu amo a Sara. A minha querida Sara. Você tem a pele coisadinha, falar igual a ela. Se tem a pele coisadinha, a coisa para você vai ser diferente. Quanto mais você subir, mais você terá problema na sua vida, né? Porque enquanto você está aqui, o racismo ele é cara, ele é transparente, ele não tem filtro. Conforme você vai subindo, ele já vai subindo, o racismo vai subindo com filtro. As coisas vão acontecendo de um jeito nas entrelinhas. Meio que imperceptível. Então, não se esqueça, filho, não se esqueça. E, no primeiro dia que você sofreu racismo, já vai entendendo que esse não será o último. Exato. Vai, segura seu BO, que esse vai ser o primeiro dia, mas não será o último. Então não adianta ficar chorando, não adianta dizer que, esse país, não adianta. Tem que lutar. O que adianta é você levantar sua cabeça linda, bela, maravilhosa e falar, olha, ok, você está com problema, você é racista, você vai pagar por isso e eu vou seguir bela, formosa, belo, formoso, maravilhoso, vou seguir fazendo as minhas coisas. Né? Porque eu trabalhei 5 anos e meio no SOS Racismo. Então, eu ouvia depoimentos de pessoas que sofreram racismo, assim, todos os dias, às vezes 5, 6 ao dia. E tinham pessoas que pararam a vida lá no racismo. Nossa. Tinha pessoas que estavam há 10 anos acompanhando um processo e a vida parada lá no racismo. Tinha pessoas que me irritavam. E teve uma senhora que ela me irritou. Eu estava lá para confortá-la e eu dei uma bronca nela. Eu falei, acabou, você entrou com esse processo fazem 10 anos. Acabou. Vai viver. Você está com a sua filha linda, maravilhosa, você só sai com a sua filha para ir ao médico ou para ir na justiça, cobrar a justiça um processo de racismo que a sua cunhada cometeu contra você, entendeu? Você está falando que você tem carro, você tem sítio, você tem casa própria. Por que você não sai de lá, fica morando na frente da sua cunhada racista para ficar nessa briga? E a vida da sua filha? É isso que você quer? A sua filha nasceu no racismo e você num processo judicial de racismo e ela continua até hoje. Eu falei, não, deixa esse negócio lá, deixa ela lá, o problema é dela.
Você tá apegada nisso daí, minha filha. Vamos, desapega. Desapega desse negócio aí. Exato. Entendeu? Vai, segue. Deixa ela sentada lá no racismo dela. O problema é dela. Não é um problema seu. Quem tem que lidar isso são entendeu? eles. Ela que tem que lidar com isso, exatamente, entendeu? Então, eu acho muito importante que as crianças já tenham esse conhecimento. Com certeza. Eu cresci dentro da Educafro, né? Minha mãe foi das primeiras turmas. Então, a gente ia em muitos movimentos. E isso me moldou como pessoa. Então, é importante que isso não se perca com seus filhos. Não perde. E eu sofri racismo em uma das escolas que eu trabalhei, bem pesado mesmo. Um aluno levou um sabonete, que era uma escola de elite, né? Falou, ai, minha mãe mandou pra você porque você é preta e precisa se limpar. E assim, eu era a pessoa mais escura da escola. Eu sou uma negra de pele clara, tenho noção disso. E eu fui conversar com a coordenação e eles falaram, a coordenadora olhou pra mim e falou, e daí, você quer que eu faça o quê? Então. Aí eu falei, eu quero que você fale com os pais, né? Porque a gente tá educando essas pessoas. A criança reproduziu. Não vou falar. Eu falei, então eu vou falar. Eu já sabia que meu emprego estava em risco, mas eu falei, não, tô aqui por um motivo. Me deu vontade de chorar, me deu raiva, mas Sim. eu não fiz isso. Eu mesma peguei o telefone, eu mesma liguei, eu mesma fiz a reunião com os pais, porque a escola não me deu nada. Não fez o papel. A escola vai falar assim, vou perder um aluno que me paga 5 mil por mês? Não, era mais até, era 9. Então, não vai. O dinheiro, mas eu fiz o que eu tinha que fazer, saí da escola, fui para outro lugar, abri minha escola, enfim. Não fiquei chorando por isso. Aí, o racismo ele tem que ser usado dessa forma que você usou. Sofreu sofreu com o racismo? Então eu sofri com o racismo, então eu vou fazer alguma coisa boa para mim. Eu vou fazer uma coisa boa para mim. Eu sempre trago esse exemplo de que me deixou extremamente triste, que uma aluna da PUC, ela sofreu racismo e ela era bolsista e ela de moda, e ela saiu por conta de racismo. Então isso me deixa triste, porque você ter uma pessoa estudando moda na PUC gratuitamente sabe, uma coisa assim incrível. Sim. Então a gente não pode perder uma vaga, perder uma profissional que está estudando, porque fala assim, olha, uma vez assim, para eu encerrar assim, uma vez rapidamente, eu estava fazendo uma palestra no Rio de Janeiro não, em Campinas, e uma moça falou para mim assim, Eliane, o Brasil está em crise e eu sou gerente. E depois que eu fui nomeada gerente, eu comecei a usar trança no cabelo e a minha chefe fala que eu não posso usar trança no cabelo porque não condiz com o perfil da empresa, a empresa não quer esse perfil. E aí eu falei para ela assim, meu bem, faz o que te dói menos. O que vai te doer menos? Você ficar desempregada ou você, no seu horário, no seu expediente de trabalho, você usar um outro penteado, porque você vai continuar negra, você vai continuar linda, entendeu? Eu sei que a gente tem que colocar as nossas coroas para cima, a gente tem que brilhar, a gente tem que fazer o quê? Mas seja estrategista, entendeu? O que vai doer menos em você? Você faz o que te doer menos. Se doer menos é você usar o cabelo dentro do seu horário de trabalho, do jeito que a empresa está pedindo, igual você usar um uniforme de aeromoça. Se você for aeromoça, você vai ter que usar aquele uniforme com aquele negócio apertando o seu pescoço, o cabelo engomado, com o chapéuzinho na cabeça. Se for aeromoça, vai ter que usar aquilo ali. Entendeu? Se você estiver na praia, você não vai de tênis, você vai usar o seu chinelo, a sua bermuda e a sua bela regatinha e vai trabalhar lá na praia. Então, veja, o que te dói menos? Isso ou o que te dói menos é você, sabe, você ficar sem o dinheiro. Entendeu? O que dói menos? Prender o cabelo ou ficar sem o dinheiro? Não, ok, eu consigo ficar sem esse dinheiro, vou embora, tchau, beijo, tchau, vou seguir minha vida. Então sai e use a sua coroa e saia e se divirta e seja feliz do jeito que você quer ser. Nesse momento eu não consigo ficar sem o dinheiro. Então, neste momento, você prenda seu cabelo ou use o cabelo do jeito que você usava antes, encaracolado, no meio das costas, não sei. Volte ao seu cabelo, que te deixe confortável, você vai seguir linda, entendeu? Organize a sua vida, receba o seu dinheiro, organize a sua vida e depois beijo, tchau. Exato. Entendeu? Faz o que dói menos.
mas a gente tem que ser inteligente. Sim. O racismo não pode tirar a gente dos espaços de poder. Sim. E a gente tem que sabe? ter estratégia para isso. Exato. Engolir o choro e seguir, porque a gente já se acostumou um pouco. Não, mas não é que a Não é gente nem tem, se não é que a gente acostumar. tem que se acostumar com a coisa ruim. Sim. É que eu vejo pelo lado financeiro mesmo. Sim. Não é que você tem que se acostumar com o que é ruim, não é que você tem que se ferir, Sim. não é que você tem que se ofender. Eu acho que é entender que isso existe. Exato, e que você vai ter que se você adaptar. tem que usar isso como estratégia, como Sim. ferramenta de trabalho, como você usou. Sim. Sabe, você usou como ferramenta de trabalho. Eu sofri esse tipo de racismo e vou abrir minha própria escola. Sim. Agora vocês vão ter mais uma pessoa no mercado aqui, mais um concorrente, querendo ou não. Pode ser uma formiguinha, pode ser uma pessoa que não sabe, mas eu tô aqui. Então tem mais uma aqui. Tem mais uma aqui que chegou para o negócio, entendeu? Eu acho que tem que usar, não que você tenha que aceitar coisa ruim. Não aceita. Não, isso é demais para mim. Estou indo embora. Sim. Mas não ache que quem está com a caneta na mão, quem está com o dinheiro na mão, vai se compadecer. Ai, meu chefe, nossa, eu trabalhei 20 anos com o cara, sofreu racismo, o cara não se tocou. Não é dinheiro, ele está falando de dinheiro. Sim. A gente está falando de grana, dinheiro. A gente está falando de conta. Quanto que é para manter esse espaço aqui? Quanto que é para você manter a sua escola? Entendeu? Aí o chefe vai falar assim, eu vou contra uma pessoa minha, uma pessoa que eu compactuo, entendeu? Uma pessoa que me traz dinheiro. Uma pessoa que me traz dinheiro e vou a favor de uma pessoa que não me dá dinheiro nenhum, pelo contrário, eu tenho que pagar. Meu, raciocina. Sim. Não deveria ser assim. Não. Mas como é? Não deveria ser assim. Sim. Ninguém nesse mundo nasceu para sofrer com o racismo. Não. Nós não nascemos para isso. Entendeu? Eu acho que a pessoa tem que se comportar, tem que respeitar, existem leis para isso. Não tinha nem que existir lei para isso. Sim. A pessoa devia só ter moral. Só ter moral. Quanto mais lei tem que se fazer, mais o povo está perdido. Eu não preciso de lei para saber que eu não posso matar uma pessoa. Exato. Eu não preciso de lei para isso. Não, eu sei. Eu não quero a minha ética, a minha moral, a minha consciência, a minha religião, entendeu? O meu temor por Deus. Ele já me mostra. Eu não preciso falar assim, se você matar, você vai ficar pode pegar de 14 a 30 anos de cadeia. Eu não preciso disso. Sim. Entendeu? Então, não precisaria. Mas, infelizmente, nem com a lei as pessoas estão aceitando. Exatamente, infelizmente. Muito obrigada, gostei muito. Eu queria só compartilhar um aprendizado que eu tive ano passado, lá em Salvador, para a gente finalizar, porque eu tenho certeza que tem muitas mulheres pretas assistindo, empreendedoras. Eu fui em uma imersão para empreendedoras pretas em Salvador, e aí ela perguntou, qual que é seu luxo? E todas as mulheres pretas que estavam na imersão falaram, mas justificaram. Ela falou, não, vocês não têm que justificar luxo. Vocês têm que viver. E é muito difícil para nós. Mas uma fala que foi muito impactante para mim foi, você tem que trabalhar para ser feliz. Porque você não está honrando seus ancestrais trabalhando, porque já estavam trabalhando. Você está honrando seus ancestrais, você está usando seu dinheiro para beber, para comer, para ir na praia, para se divertir. Então, é essa mensagem que eu gostaria de passar. A gente honra nossos ancestrais também sendo feliz, não só lutando, suando, trabalhando, porque isso a gente já nasceu sabendo, né? É exatamente isso. Eu tenho muitos luxos, eu gosto mesmo, eu não minto para ninguém. Que ótimo. eu gosto de carro, um dos meus luxos é carro, eu gosto de carro, eu adoro carro, e gosto de perfume, gosto de carro, gosto de comer. Não sou uma comilona, mas eu gosto de comer bem. Olha, se você me vê comendo num restaurante em pé, eu tô com algum problema, manda me internar. Gosto de sentar, comer de boa. Sim. Não sou a pessoa, não, tenho que comer, sabe, com 10 taças, 5 taças. Não, eu posso comer com a mão. Sim. Aí eu tenho que sentar, comer. Com tempo, entendeu? Com calma. Então, eu tenho vários luxos, sim. Sempre tive, sempre fui assim. Comecei a trabalhar por conta disso também, né? Comecei a trabalhar também lavando roupa, né? Eu comecei a lavar roupa por causa disso, porque eu queria ter roupa nova e a minha mãe falava que a partir de agora, se você quiser, você tem que comprar. Você tem que trabalhar para ter. E eu pensei, eu posso? Então tá bom. Então é isso. Aproveitem mulheres, aproveitem homens, todo mundo.
Eu acho que a gente está aqui nesse mundo para fazer coisas boas para a gente e para o próximo. Exatamente. Muito obrigada pela Obrigada eu. disponibilidade, pelo seu tempo e por acreditar nesse projeto também. Muito Boto fé. obrigada. Boto fé. Obrigada. Obrigada. Obrigada, gente.